Segundo livro dos Reis, capítulo 17, de 38 até o 40. Nós vamos hoje tocar num ponto muito interessante, como Deus nos livra dos nossos inimigos. Irmãos, quando nós vamos tratar desse assunto e apresentar a maneira que Deus então vai lidar com os nossos inimigos em nossas vidas, nós vamos... muitas pessoas têm uma tendência de ficar um pouco desanimadas, mas não é nem um pouquinho desanimador, porque nós estamos nesse processo. Deus, Ele já começou uma boa obra em nós e há de completá-la até o dia do nosso amado Senhor Jesus. Então, diz assim o versículo 38, segundo Reis 17, de 38 até o 40. Da aliança que fiz convosco, não vos esquecereis, nem temereis outros deuses, mas ao Senhor vosso Deus temereis, e Ele vos livrará das mãos de todos os vossos inimigos. Porém, eles não deram ouvidos a isso, antes procederam segundo o seu antigo costume. Nosso Pai, nós entregamos este tempo, quando vamos meditar na Tua Palavra, em Tuas mãos. Abençoa a Tua Palavra, porque ela é a Tua Palavra, ela é poderosa, poderosa para nos edificar, para nos curar, para nos alimentar, porque ela fala desse Logos que se fez carne e tabernaculou entre nós. O Senhor Jesus veio a nós cheio de graça e de realidade espiritual. Pai, nós louvamos o Teu nome porque somos o Teu povo. Tu nos compraste para Ti, somos Teus, mas também Tu és nosso, o nosso bendito Deus e Pai. Pai, tudo isso é fruto do Teu amor. O Senhor nos amou, Pai, quando nós estávamos perdidos em delitos e pecados, espiritualmente mortos, alienados de Ti. Obrigado, Pai, porque Tu vieste ao nosso encontro e nos encontrou num tremedal de lama, num poço de perdição. O Senhor nos tirou desse local e colocou nossos pés sobre a rocha e nos firmou os passos. Pai, fala conosco nessa noite, nos dê alegria na comunicação da Tua Palavra, na recepção da Tua Palavra. Abra os nossos ouvidos para que possamos aprender como os eruditos. Faça de nós homens e mulheres sábios, com a sabedoria que é Cristo que habita em nós, que ela se expresse, se manifeste e que nós tenhamos uma vida totalmente rendida e conquistada pelo Senhor. Em nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém. Essa é uma pergunta um pouco difícil, né? Como que o Senhor livra-nos dos nossos inimigos? Você já parou para pensar quantos inimigos te cercam? Claro que tem um inimigo que é muito perigoso, um inimigo que ele é ferrenho, um inimigo que ele é difícil de ser tratado, de ser conquistado, porque o Senhor, a ideia dele, como o Senhor Jesus Cristo disse, que ele não veio para destruir as almas dos homens, ele veio para salvar. Quando existe uma guerra, certamente que dois países, obviamente, se fazem inimigos e a finalidade deles é tomar aquele reino e com isso muitas vidas são destruídas, são ceifadas, são acabadas. Não é esse o caso do nosso amado Senhor. Ele veio com uma finalidade para salvar, não para destruir as almas dos homens. Estes homens são inimigos de Deus, como nós o éramos. Paulo vai mostrar isso para nós lá em Romanos capítulo 5, que nós éramos inimigos de Deus. Nós não queríamos Ele, nós tínhamos este Deus como alguém que sempre de alguma maneira iria nos prejudicar. Como muitas pessoas sempre ímpios, atribui qualquer tipo de tragédia ao nosso Deus e Pai, e o tem como inimigo, e este ódio com relação ao Deus e Pai, ao Deus, Pai para os seus filhos,
vai tendo uma evolução, vai aumentando, a pessoa fica totalmente enraivecida, como eram aqueles homens que surraram Jesus, que o crucificaram, que o condenaram, embora era um grupo de religiosos. Queridos, esse texto que nós acabamos de ler aqui, nós vamos analisar ele em detalhes com a ajuda do Senhor. Temos aí um tempo hábil para fazer isso. Primeiro, Deus ele está lembrando nós aqui da aliança que fiz convosco, não é para nós nos esquecermos dela. Ou seja, Deus, para mostrar toda a realidade que iria acontecer em nós, Ele fez uma aliança conosco. Tem muitos que pensam que nós que temos que fazer aliança com Deus. Jamais, irmãos. Ele que fez essa aliança conosco. Se você ler Gênesis capítulo 15, quando Deus fez aquela aliança com Abraão, não tinha ninguém maior do que ele para jurar. Deus ele é completo, ele é pleno, ele é toda a plenitude da divindade, habita nele, ele é Deus. Então, ele jurou por ele mesmo. Então ele fez uma aliança com ele mesmo e ele passou por meio daquele sacrifício, prefigurando, claro, aquilo que iria ocorrer quando Jesus Cristo viria e fosse para a cruz. Esta é a aliança que Deus, desde ali em Gênesis capítulo 3,15, ou mesmo, como diz Apocalipse, capítulo 13, Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, ou antes da fundação do mundo, o sangue de Jesus Cristo. Olha que coisa impossível para uma mente lúcida conceber isto, dentro de uma sabedoria humana e carnal. Não há possibilidade, porque o sangue de Cristo foi derramado em nosso benefício antes da fundação do mundo. Mas que loucura que é essa? Como que pode ser dessa forma? Deus é muito sábio. Deus ele é eterno, Ele habita a eternidade, Ele é a eternidade, Ele é a realidade da eternidade. E na eternidade vocês sabem que não há nem começo, nem meio, nem fim. Quando Jesus entrou na nossa história, que o Verbo se fez carne, Ele entrou, Ele se encarnou de uma forma linear, numa linha reta. Ele teve então, Jesus, um começo, teve o meio e teve o seu fim. Mas o Cristo que habitava em Jesus, porque ele tinha duas naturezas, ele tinha uma natureza, ele era Deus de Deus. João vai dizer isso em 1 João capítulo 5, versículo 20, vai dizer que ele, Jesus, este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Ele é, mas quando ele se fez carne, ele se limitou dentro de um corpo humano. E a encarnação, vocês sabem, é algo que nós não conseguimos compreender isso. Nós recebemos pela fé isso. Como eu disse certa vez aqui, como é que você pode explicar e entender? Uma vaca preta come capim verde e dá leite branco. E é bom, para alimentar muita gente. Agora, a encarnação do Verbo está muito além da nossa capacidade de compreender. Ela ultrapassa o nosso entendimento, então recebemos pela fé. Muitas coisas nós não entendemos na palavra, mas devemos receber pela fé, porque se Ele disse, Ele vai cumprir. Então Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Infinitamente mais, falando da sua eternidade, do seu poder, da sua majestade, da sua grandeza, além de tudo quanto pedimos ou pensamos. Sabe aquele pedido que você faz para Deus que é impossível? Você já fez algum pedido para Deus impossível? Porque o possível está dentro da nossa limitação, mas o impossível, fazer um pedido impossível, Ele pode fazer infinitamente mais daquele impossível que nós pedimos, infinitamente mais, além do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Irmãos, que Deus que é esse? Então as pessoas fogem dele, têm medo dele. E Deus ele sempre quis vir ao nosso encontro para ter relacionamento conosco. Quando ele desceu lá no Monte Sinai, que Moisés chamou o povo ao encontro de Deus, todos estavam ali rodeados do monte, como a mesa do Senhor, porque ali alguns eruditos da Bíblia vai dizer para nós
que ali foi o Pentecoste no Antigo Testamento, a descida de Deus não nos homens, mas naquele monte. Quando Deus começou a descer naquele monte ali, a palavra fala que aquele monte fumegava, havia um tremor. Moisés, a palavra vai dizer que ele ficou aterrado, extasiado, e aquele povo temeu até olhar para o que estava acontecendo ali. Nenhum animal podia chegar no monte, que era totalmente consumido. Deus, não na sua totalidade, na sua glória, mas Ele desceu naquele monte, que era um monte limitado. Deus desceu ali e o monte fumegava, o monte ardia. Queridos, que cena foi aquela? E de repente aquele sonido de buzinas. De onde que veio todo esse barulho, irmãos? Eu penso que seja dos anjos, que tocaram aquelas cornetas, aquelas trombetas, e o sonido ia aumentando cada vez mais, Deus descendo. Como que então podemos ser amigo deste fogo consumidor? Então as pessoas tinham medo de Deus, a ponto de chegar para Moisés, capítulo 5 de Deuteronômio: Moisés, você se achega diante de Deus, escuta o que Ele tem para dizer, e você fala para nós, nós ouviremos e nós obedeceremos. O Senhor ouviu essa palavra e disse assim para Moisés: em tudo eles falaram muito bem, mas quem me dera se eles tivessem tal coração, porque não tinha. Então Deus se fez carne na pessoa de Jesus Cristo. Algum tempo atrás nós tratamos sobre esse assunto aqui da amizade com Deus, que Ele teve que se identificar conosco, para que então Ele queria um relacionamento mais profundo conosco. Ele se colocou no nosso meio. Então agora Deus em carne poderia conversar com os seres humanos ímpios e pecadores sem ter medo dele. E como foi maravilhoso para o Senhor Jesus. Ele era amigo. Olha que eu gosto muito daquela expressão linda que Lucas vai dizer, Mateus e Marcos também. Jesus, ele se assentava para comer com publicanos e pecadores. Que coisa maravilhosa, irmãos. Imagina a sua cena. Ele se assentava agora no meio dos pecadores, dos ímpios, e os pecadores não fugiam dele. Embora ele veio trazer uma mensagem do reino, de toda a realidade daquilo que ele era, mas o povo, muitos receberam a mensagem, que eram escolhidos de Deus desde a fundação do mundo, porque a palavra fala que Deus conhece os seus. Então Ele já conhece aqueles que irão crer. Então Ele separou essas pessoas, providenciou circunstâncias para que eles ouvissem, para que nós também ouvíssemos e fôssemos transformados de inimigos de Deus, agora para amigos de Deus. Jesus, ele falou aquela palavra tão gostosa, porque quando nós ouvimos que Abraão foi amigo de Deus, nós ficamos pensando. Eu já vi muitos pregadores, homens de renomes do cristianismo, no meio do povo de Deus, dizendo o seguinte: eu queria ser como Abraão, ser amigo de Deus. Mas Jesus vem com este propósito, dizendo o seguinte: já não tenho vos chamado servos, João 15, mas vos tenho chamado amigos. Olha só, todos nós, uma vez que fomos regenerados, que fomos feitos filhos de Deus, somos amigos de Deus e não inimigos de Deus. O versículo 39, ele diz assim, ainda no 38, então, da aliança que fiz convosco, não vos esquecereis, nem temereis outros deuses. Agora, essa palavra aqui deve nos chamar muito a nossa atenção. Uma vez que estamos, vamos colocar assim, aliançados com o Senhor, pela aliança que Ele fez conosco, nós somos aliançados com Ele, Ele em nós e nós nele, por aquilo que Ele fez no Calvário. Agora, nem temereis outros deuses. O profeta Ezequiel, ele vai mostrar para nós que esses deuses são criados pelos homens. Esses deuses, não estou me referindo, irmãos, por favor, entenda uma coisa, nem criticando pessoas, o catolicismo, porque eu penso que o povo evangélico é mais idólatra do que os católicos, porque aquela palavra que foi direcionada para nós, dizendo o seguinte,
que nós levantamos deuses no coração. O nosso coração, ele fabrica deuses. O nosso coração tem uma tendência de adorar deuses fabricados por nós mesmos. Estão me compreendendo? E ali ele começa a crescer e tomar formas na nossa mente e no nosso coração. Agora ele diz assim: mas ao Senhor vosso Deus temereis, e Ele vos livrará das mãos de todos os vossos inimigos. Então, queridos, as Escrituras, elas mostram que todos nós, indistintamente, seguidores de Cristo, nós temos muitos inimigos que lutarão contra nós neste mundo, enquanto nós vivermos aqui com os pés nessa terra. Agora, querido, tem muita gente pregando que seguir a Cristo é ter uma vida feliz e uma vida cheia de prosperidade neste mundo. Felicidades aí de bens materiais. O Filho de Deus não está em busca da felicidade, porque nós somos possuídos e conquistados por uma alegria que é sem fim, uma alegria infinita. Tudo aquilo que Cristo é em realidade espiritual, Ele compartilhou, Ele depositou à sua igreja, à sua noiva. Por exemplo, para que os irmãos tenham um entendimento melhor e mais acurado, é quando um rapaz conhece uma moça e começa a namorar essa mocinha. Quando ele começa a amá-la verdadeiramente, ele começa a se doar para ela e também ele dá muitos presentes para ela. Ele procura identificar aquilo que ela tem, começa a doar presentes para agradar, para cortejar a sua namorada. Aí depois se tornam noivos, porque ele deseja conviver com ela para sempre, como a sua noiva. Então, aqui no campo humano, nós fazemos isso é muito interessante. A noiva recebe aquilo com alegria e se sente pertencente ao seu noivo. E ele o tem ela como pertencente a ele, até que os dois se tornam uma só carne. Então, com o tempo na caminhada, os dois vão um se parecendo com o outro, tendo os mesmos pensamentos com o outro, mas até chegar nesse ponto vai haver muitas intrigas, muitas brigas, vai haver muitos arranhas emocionais, vai haver muita discussão, vai haver muitas intrigas, porque o Senhor ali, em Filho de Deus, vai começar a trabalhar para que um se pareça com o outro. Entende, irmãos? Aí sempre os dois vão tomar as decisões juntos, não vai ter briga. Vocês percebem como que a Trindade funciona? Como que a Trindade, ela, na sua geração de intimidade, ela consegue, as três pessoas, ter um só pensamento, a mesma vontade. Nunca houve uma desarmonia entre a Trindade, porque um se doa para o outro. O Pai se doando para o Filho, e criou todas as coisas para o Filho, porque o Pai ama o Filho. Este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. A Ele ouvi. E o Filho ama o Pai. Interessante, irmãos, que quando o Verbo se fez carne, olha que bonito é isso aqui. O Filho, ele é o amado do Pai. O Pai amava tanto o Filho que criou todas as coisas para o Filho. Agora, o Filho, que é o amado do Pai, que Paulo fala lá, que ele nos fez agradáveis a si no amado, o Filho é o amado do Pai. O Pai ama o Filho, mas o amor de Deus ele é tão grande e tão infinito que ele precisava ter alguém para derramar o seu amor. Então surgiu a igreja nasceu. A palavra fala que ele suportou a cruz em troca da alegria que lhe estava proposta. E essa alegria que estava proposta era a igreja. Ele sofreu provando que amava tanto a igreja que morreu por ela. E antes de morrer por ela, ele cumpriu a lei pela igreja, porque a lei nos sufocaria. Nós não teríamos condições de cumprir a lei. Então, ele veio e cumpriu a lei por nós, antes de ir para a cruz. Então, nós não temos que cumprir mais mandamentos, irmãos.
E são muitos mandamentos, 613 mandamentos que temos que cumprir, espirituais. São mandamentos que a maioria deles são inalcançáveis. Mas Cristo, Ele cumpriu, como está escrito no Salmo 119, versículo 2, 3 e 4. Ele cumpriu à risca cada um deles. Depois Ele foi para a cruz. Ele morreu a minha e a sua morte e veio para dentro de nós. Então, quando o Pai nos contempla hoje, claro que o Pai vai nos contemplar no Filho. Paulo disse assim: estou crucificado com Cristo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive dentro de mim. Então o Pai está contemplando o Filho. E quando o Pai vê o Filho, o Pai nos vê perfeitos e completos em Cristo, diz Paulo lá em Colossenses. Nele nós estamos completos, embora nós sabemos, o Espírito Santo que foi enviado a nós está trabalhando neste aperfeiçoamento. Mas agora que entra os inimigos, irmãos, e nós temos muitos inimigos. Olha, a verdade real é que os cristãos genuínos, todos nós aqui, nós iremos passar por tribulações e por muitos desafios que temos pela frente, mas sempre com uma finalidade, que é a salvação da nossa alma. Para nós não podemos, irmãos, entrar no reino de Deus se não formos aperfeiçoados. Uma vez que nascemos de novo, porque, irmãos, nós temos que avaliar muito a nossa salvação aos pés do Senhor, no crivo ou pelo escrutínio da palavra de Deus. Verificar se o que eu conheço do Senhor Jesus é apenas um conhecimento intelectual ou é uma experiência real de regeneração. Porque ter um conhecimento, ninguém vai para o céu apenas por ter um conhecimento. Conhecimento nos torna muito arrogantes. Eu conheço a verdade. Não, você vivencia esta verdade, como Paulo disse assim lá em Filipenses: para mim, morrer é Cristo, viver é lucro. Ele disse assim: para mim, o viver é Cristo. Eu vivo por meio da vida de outro, daquele que habita em mim, que é a minha vida, que é meu sustento, que é meu tudo. Então, quando temos de fato essas experiências com o Senhor, nós somos feitos filhos de Deus em Cristo Jesus. Mas ainda há muitos inimigos em nós que precisam ser destronados. E um dos grandes inimigos é o nosso eu, o nosso egocentrismo, a nossa alma. Então, quando vier algum problema, alguma dificuldade na sua vida, irmãos, por favor, não vá pensar que está fora do controle de Deus. Deus, Ele tem em suas mãos o controle de todas as coisas. A palavra fala lá em Isaías 40, que Ele mediu as águas desta terra na concha da sua mão. E Ele nos tem em suas mãos, o Todo-Poderoso, que é o nosso Pai. Ele que mediu os céus a palmos. Que Deus maravilhoso é esse! Então, quando nós estamos passando por alguma tribulação, alguma dificuldade, este é o caminho da cruz. Nós fomos libertos pelo pecado através da obra na cruz. Cristo morreu, nos incluindo em sua morte e ressurreição, somos dele, ele é nosso. Agora nós somos introduzidos, se aceitarmos o seu convite de negar a nós mesmos, tomarmos a nossa cruz dia a dia e seguir o Senhor. Então, irmãos, a partir daí, Deus, o próprio Pai, vai nos matricular na escola da tribulação. Tribulação não é ruim para nós, não. Agora, depende do teu ponto de vista. Se você entender da parte do Senhor que tudo que acontece com você e comigo é por providência divina, irmão, e que tudo Ele fará de alguma maneira para cooperar para o nosso bem, nós seremos ajustados, amadurecidos e livres de muitos inimigos. Por exemplo, abram comigo lá em Atos capítulo 14,
versículo 22, um texto que nós temos uma familiaridade com ele, e que nós não venhamos ter apenas familiaridade, mas que possamos ter uma experiência e compreendermos isto da parte do Senhor para cada um de nós, porque é a maneira que Ele vai tratar de um grande inimigo nosso, chamado egocentrismo. Irmãos, são muitos inimigos que o Senhor permite, mas esse egocentrismo é um dos piores. Então, diante dessa preciosa revelação, nós podemos dizer: o pior inimigo do homem é ele mesmo. Paulo fala assim, lá em Romanos 7, nem eu mesmo compreendo meu modo próprio de agir, porque eu quero fazer o bem que quero eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse faço. Paulo, você está louco? Não, há uma alma em mim que precisa ser tratada, tem que ser governada pelo governo de Cristo em mim, porque se Cristo não for o teu Senhor, aquele que governa a sua vida, Ele também não pode ser o teu Salvador, porque o governo dele está sobre os ombros dele. Se Cristo é a nossa vida, Ele é rei, é um rei que governa, mas o governo dele é um governo de amor, e o amor nos leva muitas vezes a sentirmos dores, por isso temos a tribulação. Olha aqui Atos 14, verso 23, fortalecendo a alma dos discípulos, 14, 22, eu falei o quê? 23? 22, então olha aqui, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Agora, irmãos, eu penso que a igreja primitiva do primeiro século, quando Lucas escreveu aqui Atos dos Apóstolos, inspirados pelo Espírito Santo, era uma comunidade que vivia, de fato, numa verdadeira comunhão. Eles perseveravam na oração, na comunhão, no partir do pão, em toda a alma havia temor. Então, aquela comunhão que eles vivenciavam uns para com os outros, contagiava as pessoas lá fora. Os puritanos surgiu de um movimento onde, pós-guerra, aqueles homens olhavam para aqueles puritanos e era inadmissível como aquele povo viviam. Naquela época, onde muitos maltratavam muito as suas esposas, eram uns verdadeiros carrascos com as suas esposas, faziam delas uns trapos. A mulher nunca foi honrada, o único que valorizou a mulher foi Jesus. Então, aqueles homens que creram no Senhor, começaram a viver a vida comum do lar, com sabedoria, com graça, porque a graça ela nos torna charmosos, a graça nos torna delicados, a graça nos torna acolhedores, passíveis. O nosso falar tem que ser um falar doce, temperado com sal, não um falar grosseiro. Então aqueles homens viam aqueles cristãos tratarem aquelas mulheres com muito respeito, com muito carinho, escutando elas, ouvindo elas, abraçando elas, lavando os pés das suas esposas, quando caminhavam por aquelas estradas, não que era um ritualismo ali, mas eles lavavam porque estavam sujos mesmo. Gente, esse povo é louco, esse povo aí são os que quer ser tão puros. Aí saiu o movimento, os puritanos, que cuidavam e também cuidavam depois um dos outros. Que coisa linda era isso, irmãos, alguém que estavam sendo trabalhado pela cruz, e nós não podemos responder à graça se não formos trabalhados pela cruz. Então essas tribulações aqui têm uma finalidade, é fazer com que o nosso ego se submeta a Cristo, que ele se renda. Vem tribulação, você está lutando contra você mesmo. Renda-se ao Senhor. Paulo diz assim: dia após dia eu morro. Renda-se a Ele, Ele quer te conquistar, mas Ele muitas vezes vai usar para conquistar você tribulações, porque Ele quer mostrar para nós uma vida de dependência dEle, irmão. Então quando vem o sofrimento, por favor,
Os discípulos, nessa época aqui, nesse contexto aqui, abram comigo, por favor, lá em Atos capítulo 5, versículo 41. Vejam aqui, depois deles serem rejeitados, deles sofrerem bastante pelo Sinédrio ali, olha o versículo 38 em diante, até o 41. Veja aqui as tribulações que eles passaram, literalmente, irmãos. Esses homens foram aperfeiçoados pela tribulação. Diz assim o 38: agora vos digo, dai de mão a estes homens, deixai-os, porque ao parecer de Gamaliel, Gamaliel significa o príncipe da lei. Estão me compreendendo? Deixai-os, porque se este conselho, esta obra vem de homens, perecerá. Mas se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais porventura achados lutando contra Deus. E concordaram com ele. Percebe aqui que eles tinham maltratado os discípulos, o tratamento aqui com os discípulos era o que eles apanhavam mesmo. Então dai de mão deles, porque se esta obra é de Deus, vocês não vão poder destruí-los. Então, irmãos, os inimigos exteriores não tem nenhum problema. Deus vai preservá-lo, vai nos preservar. Eles podem nos atacar, mas nunca poderão nos vencer, os exteriores. Mas o problema é os inimigos interiores. Aí continua dizendo o seguinte: chamando os apóstolos, olha aqui, era para dar de mão deles. Chamando os apóstolos, açoitaram-nos e ordenando-lhes que não falassem em nome de Jesus, o soltaram. Primeiro açoitaram. Olha, esse açoite aí é para deixar vocês livres, mas não fala mais desse Jesus. E soltaram-nos. Agora veja a reação deles. Imagina se fosse nós, apanhássemos por pregar o evangelho. Meu Deus do céu, que terrível. Oh, irmão, ora por mim que eu estou aqui internado no hospital, eu nem sei se eu vou viver mais fazendo a obra do Senhor, mas será que compensa mesmo? Veja a reação deles aqui no versículo 41. E eles se retiraram do sinédrio, oh meu Pai, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E eles pararam. Olha o 42, todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus o Cristo. Falávamos aqui hoje, né? Amanhã de segunda-feira, dia de reunião da igreja no lar. Se nós fôssemos uma igreja avivada, ia ter uma briga aqui, vai ter que ser na minha, mas nós somos um povo assim muito deixado para lá, entendeu? Não faz parte, talvez se fosse fazer uma reunião em casa para outra finalidade, talvez para um chá de bebê, talvez para um chá de cozinha, talvez para um chá, vamos lá e todo mundo, mas quando é a palavra, não, nós já ouvimos no domingo, a palavra fala, todos os dias no templo de casa em casa, não cessavam de ensinar, de pregar Jesus o Cristo. Nós temos que avaliar aqui que nós estamos criando muitas vezes um inimigo que se chama mornidão também. É um inimigo muito ferrenho, porque quando nós vivemos uma vida morna, Apocalipse vai dizer o seguinte: olha, quem me dera você fosse frio ou quente. Se você for quente, vamos seguir o Senhor, amém, aleluia, mas não fica vivendo uma vida morna. Hoje eu quero, amanhã não quero, hoje eu estou bem, amanhã não estou, hoje eu vou, amanhã não vou, hoje eu quero, amanhã não quero. Isso é mornidão. Sabe o que Deus disse? Eu estou a ponto de vomitar você da minha boca. E quantos no meio da cristandade vivem uma vida morna, destituída de um avivamento pessoal, de um avivamento enriquecedor, estão perdendo tempo, estão retrocedendo. Na vida cristã não tem eu estou estagnado aqui, ou nós avançamos ou nós estamos retrocedendo. Entende, irmãos? Por que quando temos festa aqui, vêm as pessoas participar? Mas não é por causa do Senhor. A maioria vem por causa daquilo que irão receber. Estão me compreendendo, irmãos? Então,
Um dos inimigos é a mornidão. O nosso ego está relacionado a isso, a mornidão, porque muitos querem viver uma vida cristã por sentimento. Hoje não estou me sentindo bem, então eu não vou. O justo vai viver pela fé. Esqueça de você, morra com Cristo. Aliás, creia que você já morreu com Cristo. Cristo é a sua vida. Aí vai haver despertamento espiritual. Estão me compreendendo, irmãos? Então, a Bíblia também ensina que nós não devemos amar o mundo. Então, qual é o mundo que nós não devemos amar? Quando fala assim lá em 1 João 2, versículo 15 ao 17, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Mas qual o mundo que nós não devemos amar, irmãos? O mundo é todo este sistema de valores que domina a sociedade. O mundo, irmãos, que não devemos amar é o modo de vida do mundo. Paulo ele escreveu assim lá em Romanos 12, 2: não vos conformeis com este mundo. O que é conformar com este mundo? É você entrar dentro de uma forma do mundo, como um bolo que vai para... Se você coloca ali uma forma retangular, vai sair um bolo retangular. Se coloca uma forma redonda, vai ser uma forma redonda. Se você faz ali um bolo que tem um buraco no meio, vai sair a forma. Você vai tomar a forma do bolo. Então, não tomem a forma do mundo. O modo de vida do mundo que ele vive não condiz com aquilo que Deus determinou na sua palavra para a sua igreja. Estão me compreendendo, irmãos? Então, o mundo é para nós um grande inimigo. É viver um modo de vida assim, sem regras. Eles estão pisando sobre as autoridades constituídas. Os evangélicos bolsonaristas combatem os irmãos da esquerda. Então, é guerra por causa de politicagem. Irmãos, o Senhor não quer nada disso para nós. A igreja não pode se mesclar com o mundo. A igreja tem que viver a vida cristã autêntica, genuína, em si mesma, pela pessoa de Cristo. Vivemos por Ele. Aí vai haver comunhão, não vai haver guerras, irmãos. De onde que surge a guerra no meio de nós? Se você analisar ali Tiago capítulo 4, estão lá dentro. Os inimigos exteriores, Deus, Ele vai nos guardar, nos libertar. A palavra fala em 1 João 5,18, que aquele que nasceu de Deus, Jesus, os guarda e o maligno não lhe toca. Então não pode tocar em nós. Vocês perceberam que o problema nossos inimigos são criados por nós mesmos? A nossa vontade inadequada, os nossos pensamentos inadequados, a nossa forma de ver as coisas totalmente inadequada, porque, irmãos, se nós somos homens e mulheres da palavra, temos que consultar o Senhor sobre qualquer coisa que iremos fazer, sobre qualquer decisão, porque nós não pertencemos mais a nós mesmos. Isso tem que ficar claro na nossa mente, irmão, senão não vamos ficar aí como aquele humorista panguando aí para lá e para cá. Não é esse o objetivo de Deus para a sua igreja, irmãos. Então, esse modelo do mundo, a forma do mundo, ela incentiva a ganância, ela incentiva o pódio, o primeiro lugar, ela incentiva o egoísmo, a força de pecado e os prazeres acima de tudo. Esta é a forma do mundo. Nós temos uma lista aqui, se formos pontuar cada uma delas, irmãos, muitas coisas, são coisas que vêm para dentro de nós. O velho homem foi crucificado, sim, foi, mas há muitos resquícios em nossa alma dele ainda. Nós não somos libertados do dia para a noite, e Deus quer tratar com esses inimigos que habitam dentro de nós de uma forma adequada, real e clara. Deixa eu mostrar para vocês aqui um texto, abra em 2 Timóteo capítulo 3, que vai mostrar de uma forma muito clara que a vontade dos ímpios está voltada para os prazeres do mundo. E aqui, irmãos, é para nós sabermos também e fazermos uma avaliação se nós não estamos se identificando com isso que está escrito aqui, que diz assim, 2 Timóteo 3, versículo 1, eu vou ler apenas
2 Timóteo, capítulo 3, vamos ler pelo menos uns 5 versículos aqui. Sabe, porém, isto: nos últimos dias, irmãos, presta atenção, nós estamos vivendo os últimos dias, ou talvez a última hora do ponteiro do relógio de Deus, ou quem sabe os últimos 15 minutos. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Aqui a continuidade é aos homens, pois os homens serão egoístas. A palavra aqui, egoístas, significa amantes de si mesmos. Outra palavra que aparece aqui, avarentos. O que é avareza? É um desejo desenfreado por adquirir bens materiais, principalmente o dinheiro, avareza. E a avareza, Deus a chama de idolatria. Mateus 6,24 está escrito assim, Jesus disse assim: vocês não podem servir a 2 senhores, referindo-se a Deus e às riquezas. Quando nós temos aí um processo de trabalhar mais, de querer mais, somos avarentos. É fácil nós identificarmos isso. Quer saber se você é um avarento ou não? Para quem você se dedica mais? Trabalha mais para ganhar muito dinheiro, para ter uma vida confortável, ou para Cristo? Para quem que você se dedica mais no dia a dia? Claro que o nosso trabalho secular ali é o nosso ministério, para fazer uma obra, aquilo que foi designado para nós de uma forma muito eficiente, mas que não tenha esta ambição de ter coisas neste mundo. Jesus disse: não ajunteis para vós outros tesouros na terra, onde a ferrugem atrás corrói, ajuntai tesouros no céu. Quais são os tesouros no céu? O livro apócrifo de Sabedoria de Salomão vai dizer que quem encontra um amigo, encontra um tesouro. Então, ajuntai tesouros nos céus, para que quando essas vos faltarem, eles recebam nos tabernáculos eternos. Está vendo, irmãos? E a Bíblia vai dizer que o ganhador de alma é sábio. E nós, muitas vezes, irmãos, estamos preocupados com isso. Não é você mudar o foco, colocar primeiro paixão pelas almas. Não é dessa forma. Primeiro, paixão e amor pelo Senhor. Consequentemente, você vai amar as almas, porque você vai ver as pessoas do mundo no prisma de Deus, dentro do amor de Deus, mas amando primeiro a Ele, e a consequência é que você vai amar também os ímpios e pecadores. Isso é interessantíssimo demais, irmãos. Jactanciosos, pessoas que se jactanciam, arrogantes, blasfemadores. Irmãos, quantas blasfêmias em forma de piadas são feitas em nome de Jesus. Misericórdia. E o que é pior, muitos dos cristãos é que contam essas piadas a respeito de Jesus. Que coisa mais triste é isso, irmãos. E o que mais? Desobediente aos pais. Isso não precisa nem falar, né, irmãos? Nem comentar aqui. Ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínios de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres. Aqui a ideia no grego é amantes dos prazeres que amigos de Deus. Fomos chamados para sermos amigos de Deus, irmãos, como foi Abraão, o nosso pai da fé. Nós chamados para sermos amigos de Deus. E aí, muitos que ele diz aqui, tendo forma de piedade. O que é uma forma de piedade? Não, eu sou uma nova criatura, eu sou uma ovelha do Cordeiro. De repente você é uma ovelha criatura, não uma nova criatura em Cristo. Está totalmente iludido, irmão. Então, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também deste. Por que ele diz aqui foge também deste? Porque se você conviver com uma pessoa que se diz irmão ou irmã, mas que vive uma vida relaxada no cristianismo,
E lá em Jeremias 48:11 diz assim: maldito todo aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Você vai ser influenciado por eles. Percebe, irmãos? Então, anda com irmãos, que são irmãos que conhecem o Senhor, que amam o Senhor. Davi diz assim no Salmo 119:63: companheiro sou de todos os que te temem. Irmãos, de quem que você é companheiro? Mais dos filhos de Deus ou dos seus colegas mundanos por aí? É terrível isso, irmãos. O Senhor olha para nós, Ele contempla todos os nossos caminhos, detalhadamente. Ele diz que Ele esquadrinha o nosso coração. Ele esquadrinha o nosso coração. Queridos, quem que engana você? É você mesmo. Então, o grande inimigo seu é você mesmo, porque nós temos uma tendência de confiar em nós mesmos. A psicologia fala isso. Confia, segue o seu coração. Você já ouviu essa expressão? Ô, meus amigos, segue o seu coração. Lembra que está escrito em Jeremias 17:9? Está escrito assim: enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Você não se conhece. Sabe quando é que você vai se conhecer? Quando você contemplar o Senhor. Isaías disse assim, no ano da morte do rei Uzias, Isaías 6:1, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. Por ele ter contemplado o Senhor na sua glória, qual foi o resultado da visão? Lá no versículo 5 e 6, ai de mim, estou perdido, porque eu sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor, Senhor dos exércitos. Mas logo em seguida, que ele estava sob convicção de pecado, um anjo voou do altar e pegou ali com uma tenaz, uma brasa viva do altar. Altar fala da cruz, e com aquela brasa tocou os meus lábios, e a minha iniquidade foi tirada. Que coisa linda! Então, agora Isaías estava preparado, ele estava prefigurando Cristo, e de repente ouviu-se uma voz: quem há de ir por nós? Por nós, a Trindade. Quem há de ir por nós? Então Isaías, prefigurando Cristo, diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Envia-me a mim. Então, o que Deus fez? Enviou seu Filho Jesus Cristo a este mundo em carne. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de realidade. Ele veio para destruir os nossos inimigos. Ele tirou o pecado de nós, que nos separava do Pai. Agora, irmãos, Ele veio para dentro de nós. Ele quer conquistar este inimigo que se chama egocentrismo. Isso é terrível demais, irmãos. Então, a carne, irmãos, ela deseja tudo isso e muito mais, porque a nossa carne no original ali é a alma. Ela é um poço sem fundo. Deus colocou a eternidade no coração do homem sem que este perceba. Então nós vamos buscar isso, buscar aquilo, queremos aquilo. Você pode conquistar o mundo inteiro, ser o homem mais rico do mundo, mas sem Cristo. Jesus, ele disse assim para aquele que avarento: que farei agora? A colheita rendeu demais, que farei? Vou destruir os meus celeiros, vou construir novos, vou enchê-los e vou dizer para a minha alma: agora você pode dormir e descansar em paz, porque você tem para muitos anos, tem para muitos anos, mas esses muitos anos um dia iria se findar, porque aqui neste mundo tudo vai ter um fim, irmão. E agora, aquela voz: louco, e se pedir a tua alma hoje, o que tu tens preparado, para quem será? E ele vai dizer o seguinte: que adianta você ganhar o mundo inteiro e fazer dano à sua própria alma, ou perder a sua alma? E a nossa alma é o nosso grande inimigo, porque é você e eu. E nós nascemos por causa do pecado, todos nós somos esquizofrênicos.
Nós mudamos de opinião facilmente, como aqueles bárbaros lá em Atos capítulo 28, quando deram naquela ilha de Malta, chegaram naquela ilha, os bárbaros receberam com bastante carinho todos aqueles soldados, e Paulo estava lá também, estava muito frio, então Paulo foi acender ali uma fogueira, pegando os gravetos, e uma víbora, pá, no braço de Paulo. Os bárbaros pensaram assim: olha como é que muda de opinião, este homem é assassino, salvo do mar, a justiça não deixa ele viver. E Paulo pegou assim com aquela serpente, ele caiu no fogo. Então eles ficaram, a palavra fala que eles ficaram olhando para Paulo, esperando ele cair, morto. Estava ali, Paulo não caiu. Eles, mudando de parecer, disseram: este homem é um Deus. Está vendo como as pessoas mudam de opinião? Essa é a nossa alma. Hoje nós queremos uma coisa, amanhã não. Percebe? Hoje nós queremos comprar um sapato novo ou um vestido novo, mas de repente já não satisfaz mais. Hoje nós estamos dizendo: bendito que vem em nome do Senhor, mas amanhã dizendo: crucifica-o. Nós mudamos de opinião facilmente, irmãos. Basta alguém pisar no nosso calo, nós já vemos com veneno. Não quero mais conversa com aquele lá. Às vezes foi Deus que permitiu que ele te tocasse na sua ferida, neste inimigo teu que está gordo dentro de você, chamado alma. E como que Deus vai tratar com a nossa alma, irmãos? Ah, irmãos, não é assim. Não é assim não. Porque Ele sabe que nós somos duros. Então tem uma figura muito linda, e eu queria que vocês guardassem esse versículo aqui, que ele é muito precioso. Esse versículo, Deus falou tanto ao meu coração. Quando os israelitas, abram comigo por favor lá em Êxodo, capítulo 23, Êxodo capítulo 23, e aqui eu quero que você aprenda como Deus trata conosco. Aqui o contexto, irmãos, é quando os israelitas se preparavam para entrar em Canaã, Deus lhes falou, se você ler o contexto você vai compreender depois, que expulsaria todos os seus inimigos. Todos os seus inimigos. Agora, de que maneira que Deus iria expulsar esses inimigos? Olha aqui, irmãos, versículo 29. Não os lançarei de diante de ti num só ano. Oh, puxa vida, Senhor, mas como assim? Por que esses inimigos vai ficar no nosso meio? O Senhor vai, a ideia aqui é que Deus quer tirar gradativamente. Não vai ser num ano só não, porque esses inimigos aí vai tratar com vocês. Sabe quando você está trabalhando, vem aquela pessoa chata para te provocar? É Deus que está abençoando com aquela pessoa. Ele quer exercitar o seu amor por aquela pessoa. Ele quer exercitar a sua paciência com aquela pessoa, que é o fruto do Espírito que está em nós. Mas muitas vezes ele fica ali como que apagado. Não extinguais o Espírito, diz o apóstolo Paulo. Então ele vai, para fazer com que trate com a nossa impaciência, ele vai trazer circunstâncias para a gente ficar impaciente. Longanimidade, amor, paz, alegria. Então, olha que interessante aqui: não os lançarei diante de ti num só ano, para que a terra se não torne em desolação, e as feras do campo se não multipliquem contra ti. Aqueles inimigos seriam bons para eles. Agora, como que ele vai tratar, irmãos, com a nossa alma? Como ele tratou com os inimigos, foi bem devagar, não é de um dia para o outro. Agora, olha o versículo 30, como que ele vai tratar com os nossos inimigos? Pouco a pouco. Está vendo aqui? Presta atenção, irmãos, como que Deus age e trata. Pouco a pouco os lançarei diante de ti, até que te multiplique e possuas a terra por herança. Meu irmão, olha o coração de Deus sendo aberto para nós aqui. As tuas dificuldades, os teus problemas, que são muitos, e graças ao Senhor que Deus não tira tudo de uma vez.
senão nós ficaríamos arrogantes. Então Ele vai tirar de nós pouco a pouco. Você cresceu nessa área aqui, filho? Então eu posso remover isso de você. Você cresceu aqui, você não é mais irritado? Porque nós temos, irmãos, nós homens temos um mau humor latente. Nós ficamos irritados com aquelas pessoas que mais nos amam. Nós somos muito bravos. Então Deus vai começar a tratar com a nossa braveza. Vai usar pessoas para nos confrontar, vai usar pessoas para nos desanimar, vai usar pessoas, aqui mesmo na nossa comunidade, eu vejo, irmãos, todas as vezes que a pessoa vem falar com a gente, eu entendo que a pessoa está passando, mas aquilo foi uma bênção. Aí as pessoas, muito, se não entender que é do Senhor, vai desistir. Eu não quero saber mais daquela comunidade, lá ninguém se lembra de mim mais, não é assim? Ah, lá todo mundo me rejeita, lá tem os privilegiados. Não é isso, porque você precisa ser tratado. Não ligaram no dia do meu aniversário, não me convidou para aquele aniversário, pessoa que eu amo tanto, então não quero nem saber desse povo. Vai comer palha, vai comer palha. Queridos, misericórdia. Se nós queremos nos aparecer, pega uma melancia, coloca na cabeça, dá a volta em Cidrolândia, com ela na cabeça. Vamos parar de ser besta, gente. O Senhor tem nos chamado para algo maravilhoso, muito alto, e todas as nossas dificuldades. E a gente ora, mas por que, Senhor? O Senhor estava enfrentando um problema e não tinha solução. Senhor, por quê? Senhor, por quê? Filho, pouco a pouco eu vou tirar isso de você. E aí eu entendi aquele texto de Isaías 64, versículo 4. Lembra? Vamos lá. Isaías 64, versículo 4. Que Deus maravilhoso, irmãos. Então, Ele não vai tirar as coisas dentro da nossa lógica, mas dentro do esquema dEle. Dele é Deus, Ele é Pai, nós somos filhos. Se você morreu, tem muita gente que fica chateadinho por pouca coisa. Então, você não está crucificado com Cristo? Que experiência que você tem? Nós temos misericórdia. Está morto ou não está morto? Deixa eu cutucar para ver se morreu. E Ele vai tirar pouco a pouco isso de nós. Diz assim, Isaías 64, versículo 4. Olha aqui, irmãos, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Ele vai trabalhar se você esperar nele, mas a dificuldade é grande. Senhor, eu estou com um problema muito sério aqui, não consigo, eu sou muito nervoso. Então Ele vai tirar isso de você pouco a pouco. Agora, de que maneira que Ele vai tirar isso? Usando o irmão. E usando o irmão para falar com você, para tratar com você. E o irmão, amorosamente, talvez aquele irmão nem sabe que está sendo usado por Deus, mas aquele irmão vai tocar na sua ferida. E então nós somos tão tolos, a gente fica com raiva do irmão, com raiva da irmã. Não é assim que o Senhor quer, irmãos, porque Ele vai tirar de nós, pouco a pouco, esses nossos inimigos. E o nosso grande inimigo chama nós mesmos. Queridos, a carne, ela deseja muitas coisas. A nossa carne, a nossa alma, como eu disse para vocês, é um poço sem fundo. Mas você, irmão, pode preferir ir contra tudo isso. Mas haverá uma coisa chamada sofrimento e dor. Se você não entender o processo do Senhor, irmão, você nunca vai crescer no Senhor. E o Senhor trata na prática. Na prática. Sabe aquele dia que você está mais assim, esbaforido de tanto trabalho? Naquele dia que você vai ser mais requisitado. Naquele dia que Deus vai tratar com você. Naquele dia que você não quer ver ninguém. Ninguém, mais ninguém. Naquele dia que todo mundo vai atrás de você. Naquele dia que aquele irmão que você não gosta, aquele irmão aquela pessoa que você não vai com o santo dela. Então Deus vai trazer para você. Isso é cruz, irmão. Ô desgraçado, já que você veio, vamos tomar um vinho comigo aqui. Senta aqui. Vinho é símbolo da alegria. Eu não consigo alegrar agora, mas vamos tomar um vinho aqui. Quem sabe a gente se alegra junto. Imagina tomar assim, tomar
um vinho com um sofrimento, com a dor, porque eu sei que Deus ele vai tirar, mas é de pouco a pouco. A gente quer agora. Senhor, me dá paciência, mas tem que ser agora. Deus não é assim. Ele vai trabalhar para aquele que nele espera. Primeiro Ele vai mostrar quem é você. Esses dias, em casa me deu uma crise de piti. A Adriana falou: amor, que é isso? O que está acontecendo? Isso que está acontecendo, meu Deus do céu. É terrível. Mas eu entendo que é, mas a nossa serviço não se dobra. Ele pouco a pouco, não é, seria tão bom ele aliviar as nossas dores, mas não é, irmão. Isso aí são muitos pregadores que não conhecem o Senhor para agradar as pessoas, falar da sua vitória, a vitória já foi conquistada por nós na cruz em Cristo, mas nós estamos no processo agora de amadurecimento espiritual. Temos que entender isso se nós desejamos crescer, irmãos, ou então nós vamos ser simplesmente crentes evangélicos, mequetrefes. Deus não quer isso para nós. Nós somos propriedade exclusiva de Deus. Nós somos raça eleita, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Isso Ele fez de uma forma tão linda, tão preciosa. Agora, queridos, você pode ir contra tudo isso, ou então você pode chamar isso aqui de negar a si mesmo. Teve uma pessoa, vamos ver a preferência dessa pessoa aqui. Abra lá em Hebreus, capítulo 11. Hebreus, capítulo 11, a partir do versículo 24. Moisés, vocês conhecem. Olha que interessante, irmãos. Os heróis da fé. Está aqui na galeria dos heróis da fé. Versículo 24. Pela fé, não pelo sentimento. Pela fé, Moisés, Hebreus 11, verso 24. Pela fé, Moisés, quando já homem formado, recusou. Isso aqui é negar-se a si mesmo. Recusou ser chamado filho da filha de Faraó. O que Moisés tinha ali no palácio? Tinha comidas boas, tinha as pessoas ao seu serviço. Gente, ele era filho da filha de Faraó por adoção. Ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Agora, olha o versículo 25. Preferindo, a preferência dele, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, porque o povo de Deus é maltratado mesmo, e glória a Deus por isso. Ele preferiu ser maltratado junto, não, nós estamos lendo Bíblia, junto com o povo de Deus, para quê? A usufruir prazeres transitórios do pecado. O que é prazer transitório do pecado? Prazer passageiro. Pecado é gostoso? Quem falar que pecado não é gostoso porque nunca pecou direito. Pecado é gostoso sim, claro que é uma delícia pecar, mas são prazeres transitórios, prazeres passageiros. Agora, por quê? Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Ele tinha discernimento, ele tinha entendimento, tinha visão espiritual. Agora, verso 27, pela fé, ele abandonou o Egito. O Egito é o mundo, é a aflição. Ele abandonou, lembra que Paulo diz lá, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Lá em Tiago capítulo 4, diz assim, infiéis, não sabeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Quem quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Moisés recusou, Moisés abandonou o Egito, o mundo, não ficando amedrontado com a cólera do rei, porque o rei ficou nervoso e queria matar Moisés. Antes, permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível, visão espiritual. Ele era como o apóstolo Paulo, eu sei em quem tenho crido, e eu estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Irmãos, os nossos inimigos, os grandes inimigos, são aqueles que habitam em nós. Sabe por que eu estou dizendo isso?
Porque os inimigos exteriores, nós não vamos ter nenhum problema. Abra lá em Isaías 52, versículo 12. Isaías 52, verso 12. Os inimigos exteriores, irmãos, nossa, pode ficar tranquilos. Não temas, porque esse versículo aqui, ele é tremendo. Diz assim a palavra de Deus. Olha só, Isaías 52, verso 12. Porquanto não saireis apressadamente, nem vos ireis fugindo, porque o Senhor irá adiante de vós. Ou seja, Ele é a nossa vanguarda, Ele irá adiante de vós. E o Deus de Israel será a vossa retaguarda. Vai ter algum problema aqui, irmão? Ele sendo a nossa vanguarda e a nossa retaguarda? Não. Então, os nossos inimigos estão dentro de nós, que se chama egocentrismo. Sabe qual que é a cura para a nossa alma? Viver uma vida de cruz. Paulo disse assim: estou crucificado com Cristo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Não eu, mas Cristo. Não o ego, mas Cristo. Paulo estava dizendo, a minha vida é totalmente dominada, governada e dirigida pelo Senhor. Então Paulo poderia dizer em Gálatas, se andamos no Espírito, vivemos também no Espírito. Agora o último texto para nós nos alegrarmos. Agora, se o Senhor Ele é por nós, irmãos, quem será contra nós? Vamos abrir, vamos ver esse versículo em Deuteronômio capítulo 33, vamos ler o versículo 29. Então, se você é um filho de Deus, irmãos, tem que se alegrar nessa palavra, porque a palavra de Deus é uma promessa para nós, e o nosso Deus Ele não muda, e glória a Deus por isso. Louvado seja o Senhor. Eu vou ler aqui o 27, 28 e 29 e nós vamos orar. Deuteronômio 33, de 27 a 29. O Deus eterno é a tua habitação, aleluia, glória a Deus, e por baixo de ti estende os braços eternos. Ele expulsou o inimigo diante de ti e disse, destrói-o, porque Cristo fez uma obra. E a palavra fala, Romanos 6,14, o pecado não terá domínio sobre vós, porque estáis debaixo da graça, não está debaixo da lei, sim da graça. Destrói, e esse é o nosso grande inimigo. Diz assim, Israel, pois, habitará seguro. A fonte de Jacó habitará a sós, numa terra de cereal e de vinho, e os céus destilarão orvalho. Agora, olha o 29, irmão. Feliz és tu, ó Israel. Quem é como tu? Quem é como tu? Quem é como vocês? Povo salvo pelo Senhor, escudo que te socorre, espada que te dá alteza. Assim os teus inimigos te serão sujeitos e tu pisarás os seus altos. Oh, meu Pai! Quem é o nosso inimigo a não ser nós mesmos, irmãos? Então não reclama dos outros, que a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra principados e potestades. E o Senhor é por nós, quem será contra nós? Amém. Pai, te louvamos pela Tua palavra que nos encoraja, Tua palavra, Pai, que nos enche de vida, Tua palavra, Pai, que é a própria manifestação do Teu coração para o nosso coração. Louvado seja o Teu nome, Pai. Colocamos nas Tuas mãos essa semana, abençoa, para que o Teu nome seja glorificado no nosso testemunho diário. Faça isso conosco e abençoa a Tua palavra. Vivifica a Tua palavra e faz com que ela seja uma palavra que venha frutificar. E em Cristo nós oramos. Amém.